Olá, alunas! Olá, alunos! Eu sou Laércio de Mello, professor de Geografia, e vamos trabalhar com vocês diversos temas importantíssimos. Mesmo sendo o segundo ano, você tem que pensar que o que você está aprendendo agora, você vai usar lá no seu vestibular, lá no seu Enem, e vai usar para a vida toda. É uma forma de entendermos o mundo, de fazermos uma leitura da geografia, de como o nosso mundo funciona. Qual que é o nosso tema? Olha só, qual o objetivo, ou quais os objetivos que nós temos aqui para discutir? Veja lá. Compreender e diferenciar as fases do capitalismo. Entender o sistema socialista. Uma ressalva importante. Compreender o capitalismo é fundamental porque nós vivemos nesse sistema. Entender o socialismo ou o sistema socialista é importante para fazermos comparações. Qual o sistema que você concorda, qual que você não gosta, não vem ao caso nesse sentido. Eu tenho que entender isto como cidadão, como ser humano. O ser humano já inventou diversos sistemas econômicos. Socialismo e capitalismo são os mais recentes. O que existiu antes? Por exemplo, um modelo que nós vivíamos em tribos, onde todos trabalhavam para todos. Hoje já não é mais assim. Por isso, nós temos que compreender cada um desses processos. Veja só, para compreendermos capitalismo e socialismo, até vem essa pergunta, o que é isso? Nós temos duas referências, tá? Duas referências importantíssimas, que eu não tenho nem que odiar e nem que amar. Eu preciso saber que eles existem e o que eles fizeram em relação a isso. Exemplo, Karl Marx, num dos seus livros, num dos seus textos, abre aspas aí, ele escreveu O Capital, onde ele faz uma leitura de como é o capitalismo e nesta leitura que está no seu livro, ele faz uma proposta que é a ideia socialista que depois tentou se implantar na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Outros países também, a gente vai ver o mapa lá na frente. E outro grande personagem da história é Adam Smith, A Riqueza das Nações, onde ele, neste livro, ele faz uma leitura de como você cria a riqueza. Por exemplo, o que é uma riqueza? Este passador de slides aqui é uma riqueza. Esta televisão aqui é uma riqueza. O computador ou a TV que você está assistindo em casa, ou o celular que você está assistindo, é uma riqueza. Ela é criada, ela é inventada. Então o Adam Smith e o Karl Marx também trabalham com esta ideia. Cada um com uma visão diferente, mas esses dois personagens têm que fazer parte de qualquer texto ou de qualquer fala que você venha elaborar para argumentar ou para discutir capitalismo e socialismo. Vamos lá. Algumas ideias que a gente precisa desenvolver aí, que nós precisamos dominar do ponto de vista cronológico. Isso é fundamental. O que eu vou mostrar nesse slide não é questão de você decorar, certo? Você precisa construir a ideia e ter uma noção de como elas se desenvolveram. Veja comigo aqui, ó. Capitalismo no século XV e XVI. É primordial que você tenha esta ideia dominada, porque isso reflete hoje no nosso dia a dia. Exemplo, século XV, é só você lembrar a chegada dos europeus onde? No nosso continente americano. Começa com Colombo, né, no Brasil vem Cabral e vários outros personagens, mas de um modo geral, Colombo e Cabral para nós aqui brasileiros. O que aconteceu ou o que acontecia neste período, século XV? Você tem que lembrar que era, por exemplo, o Brasil ou a América inteira tornou-se
Colônia de quem? Dos europeus. Então, colônias. O que os europeus faziam aqui? Pense, quando eu falar europeu, não pense nos caras lá longe. Pense em você, pense em mim. É só olharmos os nossos sobrenomes. Numa sala de aula, quando nós tínhamos a oportunidade de ir para a sala de aula, os teus colegas, qual a origem dos sobrenomes? Europeus. Então, os nossos antepassados vinham para cá em busca do quê? De produtos primários e também trabalho escravo, especiarias. Você vai me dizer o que os caras queriam com especiarias? Faz uma pesquisa na sequência, quando eu terminar essa aula, quanto custa o quilo do açafrão. Hoje, o quilo atual do açafrão. Não vou te dizer, eu sei o valor, só quero que você pense. Mas eu vou dar uma dica sobre uma especiaria que Cabral cobrou. O rei o chamou, Cabral, vem cá. Eu quero que você vá até umas terras aí longínquas que está descoberta e tome posse. Quanto você quer ganhar para chegar lá? O Cabral falou, ó, tem um valor assim assado, mas você quer em ouro? Não, eu quero em pimenta. Pra você ter uma ideia, o pagamento do Cabral, parte foi em 4 sacos de pimenta. Você vai pensar, mas especiaria, Cabral cobrou isso em especiaria? Sim, a pimenta era mais importante do que o ouro, porque ele vendia mais fácil isso. E se você no supermercado fizer o cálculo de quanto custa hoje, que você produz em grande quantidade, alguns gramas de pimenta, você vai ver que na época era muito mais caro. E automaticamente vinha para cá o produto pronto. Isto é fundamental que você guarde, eu vou precisar disso em várias situações. Exportávamos matéria-prima, como especiarias. Para você ter uma ideia, a gente saiu do pau-brasil, a gente saiu da borracha, mas muitas outras coisas saíram daqui. E também vinha para cá as coisas prontas, ou seja, não desenvolvemos indústrias. Mais um momento aqui importante, ó, depois lá no século 17, 18 e vai para o século 19. Colônia ou países subdesenvolvidos. Começou a ideia, já que nós nunca desenvolvemos indústrias aqui, porque nós exportávamos especiarias ou outros produtos, nós ficamos como o termo subdesenvolvidos, fornecendo ainda matéria-prima, sempre produtos agrícolas ou minerais. Isso é muito ruim, muito ruim. Pense bem nesta ideia. Viu como não resolve você decorar isso aqui se você não fizer uma relação? E vem para cá o quê? Produtos transformados, industrializados. Um comentário, para que fique claro esta frase que eu acabei de explicar para você. Exemplo, quando nós, aqui do Paraná, ou de qualquer ponto do Brasil, que produza soja, eu mando um grãozinho de soja para a Europa, pense, não é o grão de soja que está indo para a Europa, é o trabalho do nosso agricultor, que é fantástico, um dos mais fantásticos do mundo, é a água que vai para a Europa. E veja, nós mandamos uma saca de soja para a Europa por, sei lá, 70, 80 reais, não passa muito disso. Lá na Europa, o gado come a soja. O agricultor lá, o agropecuarista que cuida do gado, tira o leite da vaca e transforma em queijo. Quando você for ao supermercado, veja quantos queijos que vem da França, ou da Itália, ou da Espanha, ou mesmo de Portugal, que tem no Brasil. Notou que nós mandamos a matéria-prima, eles mandam um produto pronto, e você encontra isso no supermercado? E quando você for ver a latinha de queijo, sei lá, de 300 gramas no máximo, custa muito mais caro do que aquela saca de soja. Então, quando eu argumentei que você tinha que saber essa ideia do produto primário e do produto manufaturado, gera o país subdesenvolvido, que é um termo também bastante questionável. Dá pra gente dizer que é um país, entre aspas, pobre. E daí vem para nós os produtos industrializados. E na sequência, a ideia que a gente vive hoje no capitalismo financeiro, né, que está acontecendo. O que é o capitalismo financeiro? Continua sendo os países pobres, subdesenvolvidos, ou vários adjetivos que existem para isso, mandando ainda matéria-prima e comprando os produtos industrializados. Faz um exercício. Geralmente, em 2 aparelhos de telefone é possível você identificar isso, seja da Apple ou seja da Samsung. Os dois têm escrito atrás assim, ó,
Design by Apple in California, em inglês. Ou seja, desenhado pela Apple na Califórnia. A Samsung é Design by Samsung in Coreia, ou desenhado pela Samsung na Coreia. E daí a frase continua. Feito na China, feito no Brasil, em algum outro lugar. O mesmo da Apple, feito daí em qualquer outro lugar do mundo. Mas eles garantem onde foi desenhado. O desenhado aí não é de pegar e desenhar na prancheta, é de pensado. Por que eles garantem o pensado, a palavra pensado? Para dizer, ó, nós somos o dono da ideia. Quem tem a ideia ganha dinheiro, ou seja, quem cria coisas. E nós temos que pensar bem nisso. E a questão, por isso que se reflete hoje no chamado capitalismo financeiro. Bom, para a gente pensar, veja só, depois do que eu falei para vocês aí, ó, o capitalismo financeiro é também chamado de capitalismo monopolista. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a característica que melhor indica o uso dessa denominação. E você tem aí letra A e letra B. Criação de blocos econômicos e formação de empresas multinacionais. Descobriu a resposta? Vamos conferir se você acertou? Quero ver. Olha só, o que indica esta denominação é a formação de empresas multinacionais. Na sua casa, quantos produtos você usa que representa empresas multinacionais? Pode ser a tela do seu computador, pode ser o seu celular e assim por diante. Então é o momento das empresas multinacionais, elas comandam, entre aspas, o mundo. E para deixar claro para você a questão do século XV, como ele se desenvolveu, eu quero que você observe este mapa, ele é muito importante, que você o domine, no seguinte sentido. Saber que a vinda dos europeus para a América é o momento de fazer colônias aqui, mas não só na América, no continente africano também. Mais da metade da população brasileira tem uma relação com a população africana, que muito contribuiu trabalhando para este país, construindo estradas, cidades e, na época, trabalhando como escravizados. Então, a saída dos europeus para o continente americano, contornando a África para chegar nas Índias, na busca do quê? De matéria-prima. E note, hoje essas viagens são feitas de outras maneiras, com grandes transatlânticos, com aviões, mas continua a vinda, a busca por matéria-prima. Isto não se reverteu, não se modificou. Ah, mas tem empresas no Brasil? Concordo. Então, quando você ler a seguinte frase, Made in Brasil, ou feito no Brasil, se pergunte, a indústria é realmente brasileira? Ser feito aqui é uma coisa, ser inventado aqui é outra. Mas qual que é a diferença? Funciona mais ou menos assim, ó. Quando eu consumo um produto que a empresa é de outro país, seja um tênis, seja uma calça, seja um refrigerante, vamos imaginar, se o refrigerante é de outro país, a empresa, a marca, eu paguei R$1 neste refrigerante, uma parcela disso vai em forma de royalties para o país ou para os acionistas desse país. Por isso a ideia das empresas multinacionais. O que elas vêm fazer aqui hoje? Vêm para nos ajudar da nossa pobreza, entre aspas? Não. O objetivo é que aqui eles pagam menos para os funcionários nos países, entre aspas, pobres do que pagariam no seu país de origem. Então, essas viagens das grandes navegações ainda continuam.
a exploração da matéria-prima e também da mão de obra. Então você tem que ter para pensarmos naquele primeiro slide lá onde a gente viu o Marx e o Adam Smith, você tem que construir essa diferenciação. Veja, essa diferenciação que nós vamos analisar, é claro que aqui é um grande resumo, mas eu preciso dominar este básico. Exemplo, no capitalismo, como é que é a sociedade? Divisão em classes sociais, um termo questionável, mas se usa, burguesia e assalariados, certo? No socialismo, sociedade igualitária, uma utopia, não se conseguiu isso, sem divisão de classes e dominada, por quê? Por altos funcionários do governo. É importante você dominar esta ideia. Lembre-se que nós só temos uma referência de socialismo de grande porte, o que se instalou na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que deixou de existir. Economia. Veja, isso aqui você tem que saber mesmo. Economia de mercado. O que é economia de mercado? Você fabrica alguma coisa, você produz alguma coisa, você tenta vender alguma coisa, quando em tese tem consumidor. E na economia de mercado, tem que ser privado, ou seja, pertence a uma pessoa, a empresa, o comércio ou a ideia. Na economia socialista, o exemplo que nós tivemos de produção foi o que aconteceu na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a economia planificada, onde tudo era do Estado, tudo pertencia a um governo, entre aspas, e ele fazia planos. Este planificado está associado aos planos que o governo fazia para crescimento. E a propriedade, já adiantei isso na fala anterior, mas vale, numa propriedade capitalista, você é o dono. Você só é dono de uma coisa no Brasil, por exemplo, você não é dono, se você tiver uma escritura. Exemplo, você mora em casa ou apartamento. Se você é proprietário, uma coisa que diz que você é dono, porque existe uma escritura. Sem a escritura, você nunca vai provar que você é dono, certo? Então, esta é um ponto importante. E no socialismo, em tese, em ênfase para a produção coletiva. Em tese, tudo pertence a todos. É claro que isso gerou muitos conflitos, muitos debates. Sem paixões de gostar ou desgostar, abre aspas aí, tá? Você precisa entender e argumentar. Depois que você entendeu e argumentou, você pode dizer se concorda ou não. Muito bem. Mais um para você pensar. Vamos lá? Olha só. Marque a alternativa que indica corretamente o item que surgiu com a emergência do capitalismo financeiro no século XX. Bancos ou bolsa de valores? Tic-tac. Chegou a alguma conclusão na resposta? Então, se você marcou Bolsa de Valores, acertou. Está aí o exemplo da bolsa, entre aspas, mais importante do mundo, a fotografia da Bolsa de Nova York, que é, entre aspas, a mais poderosa do nosso planeta. E esse é o símbolo. O touro foi posto aqui para dizer o seguinte, o poder que ela tenha, a pujança. Esse touro tenta demonstrar, está bem pertinho do lado da Bolsa de Valores para dizer, a força que a economia tem para movimentar o mercado. Ordem bipolar. É importante que você domine bem esta ideia da ordem bipolar, tá? O mapa nos mostra isso. A ordem bipolar, que foi o conflito desses dois sistemas econômicos, socialista e capitalista, que tentava, entre aspas, ser comunista, estava entre dois polos de poder. A
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com Moscou e os Estados Unidos com Washington. E o em verde, que você está vendo nesse mapa aí, são os países que estavam alinhados com Moscou. E a cor mais próxima do amarelo, do bege, os países que estavam alinhados com Washington. E a Alemanha Oriental e Ocidental, que foi dividida em 4 no final da Segunda Guerra Mundial, mas ficou na sequência como Oriental e Ocidental, era o símbolo da divisão da Guerra Fria, com o Muro de Berlim. Muro de Berlim só em Berlim, porque o restante era a cortina de ferro. Esse país se desintegrou, se desmanchou com Mikhail Gorbachev, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desmanchou o sistema. Essa manchinha que você tem, que você vê na testa do Gorbachev, numa imagem colorida, você vai vê-la vermelho, e está ali o navio afundando com o símbolo, entre aspas, do comunismo, indo para o fundo do mar, quando começa a queda, né, do sistema, com a queda do Muro de Berlim, que você vê nesta imagem. Hoje é possível passar para os dois lados. O Muro de Berlim virou um grande museu do antigo sistema. E aqui é representado no mapa, né, que vai ruir em 1989. Olha só, importante isso aqui, ó. O sistema socialista teve problemas seríssimos, repetiu os mesmos erros do capitalismo. Corrupção, a economia não crescia, desemprego, precariedade nos serviços públicos. Por isso que se desintegrou, acabou ruindo com o modelo lá nos anos de 89. Mais um quiz para você pensar. Acompanhe, já volto para ver se você acertou. Acertou? Chegou a alguma conclusão? Vamos lá? Olha só, na perspectiva socialista, a luta de classes é o motor da história. Segundo essa perspectiva, na sociedade moderna, a classe que se beneficia com o sistema capitalista e serve-se da ideologia liberal é beleza, chamada burguesia. O exemplo aí do dólar e da rainha da Inglaterra para a gente pensar. Combinado? Agora, tenho uma atividade muito importante que você vai treinar. Veja o que ela diz. Com base no texto, ou melhor, no conteúdo que nós abordamos nesta aula, elabore um texto que apresente três ideias do capitalismo e do socialismo. Vamos lá? Já volto para conferir se você fez.
Fez o texto? É importante essa prática, certo? Vamos lá, se você pegou as 3 ideias do capitalismo e do socialismo. Lembrando, capitalismo, acumulação, lucro, trabalho, as pessoas são assalariadas, predomínio da propriedade privada, o Estado intervém pouco, ou deveria intervir pouco. Onde? Na economia. E no socialismo, que nós tivemos de exemplo até então, em tese não tem obtenção de lucro, em tese não tem acumulação de riqueza, os trabalhadores dividem o lucro ou a produção e as propriedades pertencem a todos e não tem o que é chamado de livre mercado. Fez algo parecido? Acertou. Agora, a próxima questão que você não pode deixar de fazer. Importante também, olha o que ela diz. Olha ali. Analise o fragmento de texto a seguir. Abre aspas, é um fragmento de texto. Sistema socioeconômico baseado em uma economia planificada, em que, teoricamente, não há classes sociais, pois as empresas em geral foram nacionalizadas ou estatizadas. Esta é fácil, né? Vamos lá, quero ver se você chega à resposta.
Chegou a uma conclusão? A que se refere? Conferindo socialismo, até apareceu a fotografia que eu mostrei para vocês lá no início do Karl Marx. Próxima atividade importantíssima que você tem que analisar, que você tem que responder sobre esse tema que a gente acabou de estudar. Vamos lá? Sua vez. Vamos conferir se você acertou a nossa resposta na lógica do campo sociológico, filosófico e político, que chama-se respectivamente. Marcou a letra C, então você acertou. Capitalismo, positivismo, democracia formal. Para quê? Para defender a liberdade. Próxima questão também dentro do mesmo tema, que exige que você tenha um domínio cronológico relacionando aí geografia com história. Sua vez, vamos lá.
Qual foi a resposta que você marcou? Conferindo, exatamente isto. Ó. Nesse período houve um grande confronto entre as superpotências, ou seja, a Guerra Fria, né, que foi se desenrolar depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Estamos fechando a conta. Uma retomada importante. Você precisa, então, saber a questão da sociedade no capitalismo, no socialismo. A economia no capitalismo e no socialismo. A propriedade no socialismo e no capitalismo. Se você dominar cada um desses passos num breve texto, você sabe o assunto e vai conseguir passar em qualquer concurso que cobre este tema. Valeu então? Grande abraço, até a próxima. Elisângela, dá um grande abraço para todo mundo aí, combinado?